Todo mundo quer saber quando a vacina contra a Covid-19 estará disponível. Isso não depende apenas dos testes sorológicos, mas de negociações comerciais e capacidade de produção. O alto custo pode deixar países inteiros sem imunização. E nós, aqui no Brasil, por exemplo, vamos ter que escolher quem terá prioridade na aplicação. Para entender os critérios que regem tudo isso, eu conversei com uma advogada especializada em direito da saúde. Mercedes da Silva Nunes, bem-vinda, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Tarde. Queria começar lhe perguntando, claro, todos estão ansiosos para saber quando é que a vacina estará disponível contra a Covid-19. E aí eu lhe pergunto, existe aí várias etapas que precisam ser cumpridas para que isso aconteça. Que etapas são essas? Obrigado, Aldo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. São várias etapas. Primeiro, nós temos uma fase de testes, de descoberta, de escolher o material, o ativo que vai ser usado, que tem possibilidade de gerar um retorno. Escolhido esse ativo, começam as 3 últimas fases. Uma primeira, que testa a segurança da vacina, que é para saber se ela não causa danos no organismo, quais são os efeitos que ela pode provocar. A segunda já é uma testagem que vai saber se a vacina consegue produzir anticorpos no nosso organismo. E a terceira fase é essa que nós estamos agora já com 2 vacinas, que é saber se esses anticorpos são eficazes no combate ao coronavírus. Se eles conseguem deter a infecção causada pelo vírus. As autoridades nacionais aprovam, havendo resultados positivos nessa terceira fase, a aprovação nas autoridades sanitárias nacionais é automática? Ela não é automática, mas ela vai ser feita, pelo menos é o que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem dito, ela vai ser feita num prazo curtíssimo em termos de burocracia, né? De até 30 dias para a obtenção do registro, para ser dado o registro para que ela possa ser aplicada em larga escala no país. Aí a gente entraria numa outra fase que é a da produção em larga escala e a gente imagina que não haverá no momento inicial doses disponíveis para toda a população e haverá necessidade de priorizar quem é que vai tomar essa vacina primeiro. Como é que se prioriza a população? Quem é que pode tomar, quem é que deve tomar essa vacina primeiro? Quem define essa prioridade é o Ministério da Saúde, mas, em regra, algumas pessoas recebem, principalmente os profissionais da área da saúde, são os que primeiro vão receber essas doses da vacina, porque é como uma estratégia de guerra, eles são os soldados que nos ajudam a combater todo o inimigo. Então, em primeiro lugar, os profissionais da saúde e, segundo, os grupos de pessoas vulneráveis, são as pessoas que são idosas, são as pessoas que têm maior probabilidade de ser infectadas, que são as pessoas que têm algum tipo de comorbidade. Então, pode ser um diabético, pode ser pessoas com problemas cardíacos. Então, são essas pessoas que vão receber as doses iniciais de vacina, ou pelo menos tem sido feito assim nas campanhas de vacinação. Existe uma outra questão envolvida que é a da patente, né? Afinal de contas, laboratórios investem muito dinheiro nessa pesquisa. Pelo menos um deles já disse que vai vender, vai entregar essa vacina aos governos a preço de custos, outros não vão abrir mão do lucro nessa negociação. Como é que funciona esse comércio de uma vacina numa situação como essa de pandemia global? Primeiro que os processos de obtenção de qualquer fármaco, de qualquer droga, e nisso se inclui a vacina, são processos caríssimos. Então, as multinacionais, porque você tem que ter um laboratório de ponta, um equipamento extraordinário para fazer esses testes e essas pesquisas. Então, a farmacêutica espera que ela tenha o retorno de todo o investimento feito. Como nós estamos numa situação de pandemia, é possível que a farmacêutica que conseguir realmente encontrar esta vacina, ela
entregue isso a preço de custo. Não é o que todas as farmacêuticas têm dito, principalmente as farmacêuticas americanas têm dito que elas vão vender a preço bastante elevado. E se isso acontecer, muitos países não vão ter acesso à vacina porque não tem condições econômicas para comprar e adquirir as doses necessárias para imunizar a população. E no primeiro semestre, agora entre março e abril, a Organização Mundial da Saúde baixou uma resolução autorizando o licenciamento compulsório desta vacina, caso não a farmacêutica que encontre a cura, desenvolva o produto, não ceda isso ou não faça a doação para que a população mundial possa se beneficiar. Não sei se isso vai vingar, porque 194 países aderiram a essa resolução, mas os Estados Unidos não aderiram. E quando os Estados Unidos não aderem, a chance dos outros países conseguirem aplicar isso fica bastante reduzida. Mas nós temos aqui no Brasil, primeiro a possibilidade, supondo que seja uma dessas duas vacinas, nós temos a possibilidade de ter essas doses numa quantidade até bastante expressiva para imunizar a população brasileira nesse primeiro momento. Quando a senhora fala em licenciamento, é o que a gente já ouviu falar antes de quebra de patente? O licenciamento compulsório é o nome técnico. A quebra de patente é como nós conhecemos, né? Como nós falamos e tal. Então, essa quebra de patente nós já tivemos lá atrás, né? Quando houve aquela contaminação extraordinária pelo vírus do HIV. Então, ainda foi no governo Lula, ele fez a quebra de patente de um dos medicamentos que integrava o coquetel para tratamento das pessoas soropositivas. Então, é possível que isso aconteça. A gente só não sabe se a vacina que vai realmente apresentar uma eficácia em relação ao coronavírus é uma vacina americana ou se é uma vacina dessas, a inglesa ou a chinesa. Se for uma dessas duas vacinas, nós não temos problema, porque o Brasil já comprou todo o programa de transferência de tecnologia. Mestre da Silva Nunes, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Tarde. Até uma próxima. Muito obrigada, Aldo.